Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e na rede pública legislativa dos canais de TV aberto e fechado pela TV Câmara Bauru. Hoje no Espaço Aberto a gente vai falar sobre uma pesquisa dos efeitos terapêuticos do canabidiol em cães com síndrome da disfunção cognitiva. Para isso vamos falar com a especialista, a pós-graduanda nesta área, formada em neurologia veterinária nesse estudo especializado e, lógico, graduada em medicina veterinária pela Universidade de Vila Velha, está aqui na Universidade Estadual Paulista através de Botucatu. Vai conversar conosco dessa importante pesquisa. Clícia Assunção Barbosa, obrigado por nos receber em multiplataforma. Olá, gostaria de agradecer pelo convite e vai ser um prazer contribuir com vocês aqui falando um pouco da minha pesquisa. Clícia, o canabidiol em humanos, ele, como se sabe, gera uma série de atenções, porque o ser humano na ciência quer entender como a gente pode lidar com os desenvolvimentos, né, sobretudo as nossas disfunções cognitivas e para uma série de frentes terapêuticas. Em animais não é diferente, com o aumento da população PET e também a evolução da ciência nessa área. O que é essa síndrome de disfunção cognitiva para a gente entender esses sinais que vêm do universo dos cães, para a gente entrar um pouco e entender a abrangência da sua pesquisa, por favor. A síndrome da disfunção cognitiva, ela é uma afecção, ela é análoga ao Alzheimer que acomete os humanos. Nós não falamos que ele é Alzheimer canino porque há alterações aí no mecanismo delas que fazem com que ela não seja chamada de Alzheimer canino. Então, ela é chamada de síndrome da disfunção cognitiva. Mas eles dividem aspectos muito parecidos. A síndrome da disfunção cognitiva, ela acomete cães a partir dos 8 anos de idade. Nós podemos observar nesses cães, a literatura também mostra. E, geralmente, os cães começam com sinais leves. Então, muitas vezes, os tutores acham que esses animais estão apresentando sinais de velhice. Então, ele começa a, às vezes, fazer as necessidades nos lugares que não fazia geralmente. Ele começa com um olhar alheio, olhar assim para o nada. Às vezes você chama esse animal, ele não atende. Ou, às vezes, você também, com o passar do tempo, esses sinais clínicos eles podem piorar. Então, eles chegam a andar compulsivamente. Tem animais que andam durante todo o dia e toda a noite. Eles podem ficar andando em círculos, eles podem vocalizar durante a noite inteira ou o dia inteiro. Então, aqui a gente fala que o animal tem alteração no ciclo circadiano, né? Então, ele não dorme, ele fica acordado de noite, às vezes ele dorme de dia. Então, há muitas alterações que ocorrem na síndrome da disfunção cognitiva. E é importante que ela seja identificada na fase leve, o que geralmente não acontece. Entendi. Esse sinal dos 8 anos aí como meta de referência, há uma dúvida, os cães, quando estão nas fases iniciais de desenvolvimento, eles costumam não apresentar esses sintomas ou esses sinais, ou podem ser leves e também as pessoas confundirem no dia a dia? Então, a literatura, ela aponta 8 anos ou mais. Mas sim, às vezes o animal, vamos supor, os animais podem apresentar com uma idade um pouco menor. Então, se você vir que o seu animal apresenta essas alterações, é importante que ele seja avaliado por um profissional médico veterinário, porque também esses sinais clínicos, eles podem mimetizar, ou seja, eles podem imitar é, ou eles são apresentados em outras afecções. Então, às vezes, o animal ele tem uma neoplasia, né, um tumor no cérebro, e ele pode ter essas alterações, porque os sinais clínicos eles vêm da área afetada, né, que geralmente é o cérebro ali, é o córtex. E se o animal tiver essas outras doenças, é importante também identificar doenças inflamatórias. Então, essa triagem é muito importante, né? Tanto para eliminar para você afastar essas doenças, né? Então a gente faz o diagnóstico e a gente vê que não tem essas doenças, como para também fazer o diagnóstico da síndrome de disfunção cognitiva, que aí o tratamento vai ser diferente para as duas.
O protocolo da academia para o estudo de vocês, ele recolhe quantos animais, vão separar quantos para objeto de estudo e se todos terão que ter esses sinais ou não é esta a referência, por favor? Inicialmente, a nossa metodologia ela propõe o estudo de 20 cães. 10 cães ficarão no grupo que receberão tratamento imediatamente e 10 cães serão do grupo controle. E nós observaremos semanalmente por 90 dias quais as alterações, né, as melhoras e todas as alterações que esses animais apresentarem durante esses 90 dias. Toda semana eu avaliarei esses animais, farei exame neurológico, farei uma anamnese com o tutor, verei as alterações, melhoras comportamentais. Então, tudo isso a gente identifica na continuidade do nosso projeto. Tá, a escolha Ao fim Perdão, a escolha desses animais serão que apresentam necessariamente todos algum sintoma, algum sinal, então? Todos os animais precisam apresentar esses sinais clínicos. Eles precisam apresentar sinais clínicos da síndrome da disfunção cognitiva. Os animais que não apresentarem, eles poderão servir como animais que vão servir de parâmetro, né, para a gente. Mas os animais que serão tratados serão os que têm os sinais clínicos. Porque se o animal não tiver os sinais clínicos, o tratamento não vai ter muita função para ele, né? E o importante é falar que todos os animais, mesmo os do grupo controle, receberão tratamento depois. Justamente porque nós queremos que esses animais tenham qualidade de vida. Perfeito. O recorte de 90 dias, do ponto de vista da academia, qual é a referência que se tem dos estudos até aqui de ser 90, ou ser mais, ou ser menos, o tempo de experimento? O tempo de experimento varia muito de estudo para estudo. Nós escolhemos 90 dias, que nós vimos que é um tempo hábil para nós conseguirmos fazer a titulação do medicamento nesses animais, né, da cannabis nesses animais, e acompanhar todas as alterações que nós podemos ver. Então, os 90 dias são um tempo ideal para que nós vimos, para nós conseguirmos identificar todas as alterações, as melhoras que nós queremos ver nesses animais. Se a raça dos animais ou o porte faz diferença para efeito da sua pesquisa? Não, todos os animais podem se inscrever desde que tenham de qualquer porte e raça, desde que tenham a idade, né, do escopo do projeto e também os sinais clínicos. E às vezes o tutor fica em dúvida. Será que o meu animal tem, né, apresenta esses sinais clínicos ou não? Ele pode se inscrever no nosso site ou pelo nosso Instagram e nós avaliamos e tiramos essa dúvida para o tutor. Então, não tem problema se o tutor tiver alguma dúvida, pode enviar, fazer a sua inscrição para que nós avaliaremos. Tá. São doses intravenosas, é uma por semana? Como funciona o protocolo, por favor? O protocolo ele é feito pela via oral. Ok. E aí, ele é administrado todos os dias, tá? E o tutor tem acesso total a mim se tiver alguma dúvida ou algo do tipo, né? Claro. É uma essência líquida, uma cápsula, um comprimido do Ele é um canabidiol? óleo. Ele Tá, é um um óleo. óleo. O canabidiol é o óleo de canabidiol. Inclusive, nós temos uma parceira que nos fornece esse óleo, que é a Associação Canábica Maria Flor. E até gostaria de agradecer a ela pelo apoio na nossa Claro. pesquisa. E nós utilizamos os óleos deles, tá? E é muito importante para a gente esse apoio. Tem a dúvida. Por que o canabidiol, chamado CBD, para a escolha, entre outros, enfim, medicamentos terapêuticos conhecidos na escala? O canabidiol, ele é um dos canabinoides presentes na cannabis, né?
E ele tem, qual a importância dele? Ele tem a função de modular o sistema endocannabinoide. Então, nós possuímos sistema endocannabinoide, os cães possuem sistema endocannabinoide, outros animais também possuem sistema cannabinoide. E quando ocorre alguma doença com esses animais ou com os humanos, esse sistema canabinoide ele perde a homeostase dele, ele perde o equilíbrio dele. E a função do canabidiol é se ligar aos receptores endocannabinoides que o cão possui e fazer essa modulação, ou seja, restabelecer esse equilíbrio do sistema, principalmente no nosso caso, né, que nós estudamos o sistema nervoso, que temos ali células, como os neurônios e outras células também importantes, né, neuronais, e também ele age nessa questão, como quando ocorre esse equilíbrio, os neurotransmissores que ficam desbalanceados por causa dessa síndrome, eles também são liberados da maneira que deveria ser, né? Da maneira equilibrada. A disfunção E isso acontece no faz cérebro, então, né? isso no cérebro. E Ok. isso faz com que os sinais clínicos do animal, ele melhore, porque vai ser mantida a homeostase, o equilíbrio ali daquele sistema. Tá. E no caso do canabidiol, dentro da literatura, em outros tratamentos, em humanos ou não, ele tem sido utilizado para funções terapêuticas para fazer esse sistema neurológico, enfim, de neurotransmissores, receptadores, deles terem um equilíbrio ao longo do tempo. Seria nesta linha a experiência de vocês? Isso. Nós pensamos da mesma forma, né? Temos que equilibrar, e esse equilíbrio ele vem com o tempo, né? Com a administração do fármaco de tempos em tempos, e é mais ou menos essa mesma linha. É importante salientar que esse sistema endocannabinoide, nós temos receptores por todo o corpo, tá? Ele está presente em todo o nosso corpo. Tanto que a gente vê, às vezes, melhoras nas dores articulares. Às vezes, tem pacientes que nós administramos para síndrome da disfunção cognitiva. E o tutor relata: nossa, o meu animal está andando bem melhor. Ele tinha problema articular. Ou, nossa, o apetite melhorou, ou qualquer outra função que às vezes estivesse desbalanceada, como esse sistema está presente em todo o corpo, ele se liga também a outros receptores. Tá, sem fazer uma analogia aqui, mas como o efeito, por exemplo, da ciência, quando tem um tratamento relacionado à dopamina no universo bioquímico aí cerebral, você tem experiências já consolidadas de que tem melhoras ou resolução mesmo em outros problemas, como artrite e assim por diante. Ou seja, não é só uma questão neural, então, ela tem sinais de resultados positivos também em outros sistemas da formação do corpo. No caso das etapas de vocês vão ministrando uma vez por semana, só para entender detalhes do procedimento, do protocolo que você vai fazer, o óleo, para que você ao longo de 90 dias vá coletando cada relatório, cada situação específica da anamnese, ou seja, da radiografia que você fez de cada animal aí? Então, o nosso estudo ele começa com essa triagem inicial, o preenchimento do formulário CADES, que ele vai dizer para a gente o nível de alteração cognitiva que o animal tem. Em seguida, eu vou fazer a reunião presencial com esse tutor, né? Então, eu vou fazer todo o exame clínico, físico, neurológico desse animal, para a gente ter o parâmetro geral. Coletamos sangue, fazemos outros exames complementares, então fazemos ressonância magnética, coleta de líquido cefalorraquidiano, e aí nós estamos só no diagnóstico. Perfeito. Depois, se o animal, nós descartarmos essas afecções que eu falei com você, que podem mimetizar os sinais, nós vamos para a segunda parte, que é o tratamento. Então, o animal ele será observado por 90 dias. A administração do canabidiol vai ser feita diariamente, tá? Não é uma vez por semana, é diariamente, mas o Legal. acompanhamento
ele é feito semanalmente. Então, todas as semanas, em um dia pré-determinado, o tutor vai até a Unesp, né? Nós nos encontramos, eu pergunto como tem sido o tratamento e vejo, faço as anotações. Nós utilizamos sempre vídeos para saber o que está acontecendo, que às vezes o tutor ele não sabe relatar muito bem o que está acontecendo ali, então os vídeos nos ajudam muito. E esse acompanhamento vai ser feito semanalmente por 90 dias. Legal. O uso em específico de substâncias químicas, de uma forma geral, para ciência, para tratamentos, tem algum protocolo relacionado à questão de efeitos colaterais que você também acompanha por força da pesquisa ou não? Por enquanto, eu não tive nenhum efeito colateral observado. Sim. Mas como toda substância, né, que pode ser administrada no nosso corpo, podem sim ocorrer alguns efeitos colaterais, mas eu não tive ainda a experiência de ter visto. Tá. Clise, a sua pesquisa, como outras tantas do ponto de vista especializado, elas vão naturalmente despertar, o que é ótimo para a ciência, né, medicina veterinária, em específico na neurologia, acepções para você verificar, por exemplo, em humanos, os tratamentos, como o caso de Alzheimer, tem uma série de pesquisas nesse sentido e outros tantos relacionados à questão neural, sistema nervoso central, enfim, e doenças que o ser humano está tentando conter. E o canabidiol é uma grande aposta já para uma série de frentes relacionadas a isso. Como pesquisadora, estudiosa, como você vê essa possibilidade de que em alguma etapa, lógico, ao longo do tempo, isso sirva eventualmente como referência para outros tratamentos? O nosso estudo, ele não visa só o tratamento dos cães, né? Claro que é o nosso alvo, né? Nós somos médicos veterinários, mas nós pensamos que o nosso estudo também pode servir, os dados que nós vamos obter podem servir sim para as pesquisas do Alzheimer que acomete os humanos. Inclusive, o doutor José Wilson, que foi quem escolheu o nosso trabalho na frente parlamentar, lá da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, ele justificou a escolha dele, falando que foram inscritos alguns trabalhos de medicina veterinária, mas o nosso foi o único escolhido porque o nosso abarcava também essa questão do Alzheimer, né? Então, nós pensamos que os nossos dados também podem servir para pesquisas do Alzheimer, porque o cão, ele é um modelo translacional, ele é um modelo que é utilizado nos estudos para os humanos. Então, realmente, esses dados podem ser valiosos para futuras pesquisas com assim, a doença de Alzheimer, sim. Um complemento natural de curiosidade é se para outros animais, sobretudo a população de pets, gatos, por exemplo, ou outros do campo, né, veterinário, se as referências podem ser ou alimentar pesquisas depois para essa cadeia do estudo do canabidiol em animais fomentar outras frentes. Sim, nós podemos sim fazer estudos com outras espécies, né? Os felinos também. Eu gostaria muito de estudar felinos. E sim, servem, só que nós vamos ter que adaptar essas doses, tudo isso que é feito, né? Então vai ter que ser meio que um estudo bem Detalhado. detalhado para os gatos. Legal. A curiosidade que vai surgindo ao longo do bate-papo, natural de leigo do dia a dia. Os cães, o tamanho, o porte, tem tamanhos de... Se o tamanho do cérebro importa, porque ratinhos, por exemplo, que são muito utilizados para outras tantas frentes conhecidas da ciência de forma secular, né? Tem, como se sabe, lógico, um bichinho bem pequenininho, e os animais têm tamanhos e morfologias completamente distintas. Isso tem alguma referência no uso específico do canabidiol, que os protocolos mudam ou não?
O importante é a concentração que vai ter, a concentração sérica da medicação, ou seja, a concentração que vai ter no sangue daquele animal, do canabidiol, né? Então, geralmente nós trabalhamos em miligramas por quilo. Então, Legal. nós vamos adequando ao peso do animal. Nós pensamos em estabelecer uma dose, e essa dose será utilizada de acordo com o peso do animal. Então, interfere vamos supor, um cachorro grandão Claro. ou um cachorro pequenininho. Para natureza normal aqui, um rinoceronte diferente de um rato, para ficar É, bem humorado a o gente comentário. faz na medicina veterinária as doses em miligramas por quilo, Legal. justamente por essa variação que tem no tamanho dos animais. Tá, você está na fase agora de seleção com os tutores, aí tem, a partir de um determinado momento, imagino que no começo de 2025, dos 90 dias, qual é o teu cronograma para a gente poder, lá na frente, saciar depois a natural curiosidade das pessoas para reentrevistar você e quem sabe com o professor Rogério Martins Amorim juntos, para que a gente possa ter os primeiros relatórios ou as apreciações de vocês? Atualmente nós estamos na fase de seleção e temos alguns planos piloto também acontecendo. E nós temos o cronograma para fazer essa seleção por bastante tempo. Então, até outubro do ano que vem, nós vamos. Outubro, eu não sei dizer ao certo a data Até o perfeita final que do nós ano, vamos provavelmente. selecionar, mas as pessoas podem continuar se inscrevendo. E nós vamos, o projeto ele acontece meio que todo o tempo, assim. Então, nós vamos gerando dados e fazendo a escrita do artigo, né, da minha dissertação, e ao mesmo tempo gerando dados. Então, todo o tempo a gente vai fazendo ao mesmo tempo essa reunião dos dados e avaliação dos animais. Como pesquisa no Brasil, sobretudo de full time como você, de dedicação exclusiva, né, o tempo todo, envolve a necessidade, obviamente, de aparato, apoios institucionais, financiamento, né, para isso. É importantíssimo esse tipo de assunto. Eu pedi para você comentar os parceiros, lógico, além da Universidade de Medicina Veterinária de Botucatu, tem a questão da Frente Parlamentar, a Assembleia Legislativa do Estado, o próprio Cânhamo que você citou, para que a gente saiba quantos estão entendendo que a pesquisa em nível especializado como a sua são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Nós temos. O trabalho é todo realizado na FMVZ Unesp, né, aqui de Botucatu, que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Nós temos o apoio do Hospital Veterinário da FMVZ Unesp, aqui em Botucatu também. Temos agora o apoio da Frente Parlamentar, que foi muito importante também. Temos a Associação Maria Flor, que nos fornece o óleo. E o grupo de pesquisa em Becan, ele tem vários pesquisadores que também nos apoiam. Temos também a doutora Márcia Cominetti, que está na UFSCar, ela nos auxilia com a parte dos biomarcadores. O doutor Rogério, né, que é o nosso coordenador tanto do grupo de pesquisa quanto dessa minha pesquisa. O programa do qual faço parte de mestrado, né, da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp Botucatu. Tem o professor Didier, que é professor da Unesp, que é um grande parceiro nosso também. E temos o doutor Joshua, que nos auxilia com a questão da titulação da cannabis, as doses, ele, juntamente com o professor Rogério, me auxiliam com todo o auxílio que eu preciso dessa terapia. Então, é um trabalho de muitas mãos, né, que a gente fala. São muitas pessoas envolvidas para que a pesquisa tenha os melhores resultados possíveis. Tá, por fim, uma última curiosidade aqui, se já tem dentro dos sinais, enfim, dos estudos da ciência, de que uma vez o canabidiol, assim como nos humanos, tendo resultados positivos, como já está consolidado em várias frentes, como a gente comentou, de que se o uso pode ser contínuo para algumas síndromes ou alguns sinais de disfunção cognitiva ao longo do tempo depois, ou isso é algo ainda a ser descoberto
pesquisa? Então, empiricamente, essas terapias são utilizadas por uso contínuo, sim, mas nós precisamos, para te falar isso como pesquisadora, nós precisamos das respostas do estudo, né? Mas Perfeito. empiricamente isso é feito. A terapia canábica, ela é algo muito, é uma terapia muito segura. Nós não temos muitos problemas, né, com essa terapia. É, e eu acho que isso é muito bom, porque nós vemos que muitas vezes alguns medicamentos trazem tantos efeitos colaterais, né? Então, ter uma medicação segura é muito importante, mas cientificamente, em relação ao meu estudo, eu consigo te falar isso daqui a um tempo. Tranquilo. Clícia Assunção Barbosa, muito obrigado de ter vindo aqui conversar conosco, né? Sucesso na pesquisa, importantíssimo ao objeto de estudo que você está realizando nesse momento, e a gente vai se falando ao longo do tempo, porque o jornalismo é um eterno exercício da ansiedade, da curiosidade, assim como a ciência, mas vocês os fazem de forma direcionada aí. Muito obrigada. Eu gostaria de também agradecer a todos os tutores, né, que estão participando. Também agradecer a todos os parceiros e falar para todo mundo que tiver interesse em se inscrever no nosso projeto que nós não utilizamos nenhum meio que traga sofrimento a esse animal. Então, todo o projeto é explicado ao tutor antes, não tem nenhum procedimento que cause sofrimento ou que o animal se exponha a algo que seja perigoso. Então, é muito importante mostrar que nós fazemos isso tudo com muito conhecimento técnico, respeito, tanto ao tutor quanto ao animal. E nós buscamos sempre a qualidade de vida, tanto para esse animal quanto para esse tutor. Muito obrigada. Legal, e obrigado por você participar conosco do Espaço Aberto. Que bom que o uso do canabidiol, consolidado em várias frentes da ciência, como a gente falou aqui agora, também vai tirando um pouco da desmistificação, né, da falta de informação e ignorância também na comunidade, para reconhecer que é uma substância comprovadamente eficaz para uma série de ações, e tomara que na síndrome de disfunção cognitiva dos cães também o seja assim. Obrigado e até breve, no nosso caso aqui, para a gente poder logo mais à frente saber, quem sabe, os resultados. Muito obrigada. O Espaço Aberto conversou com a especialista em neurologia veterinária e estudante na área de mestrado lá da Universidade Estadual Paulista, da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Botucatu, a Clícia Assunção Barbosa. Se você quiser acompanhar esse programa na íntegra, não se preocupe, você vai lá na página da TV Câmara, no YouTube, tem tudo como documento público para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo Espaço Aberto.